Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil. Olá, amigos produtores rurais. Muito boa tarde a todos. Novo horário, hein? 1º de outubro de 2025, conforme a gente anunciou, a gente vinha conversando, então agora estamos em novo horário. Na verdade, o nosso horário começou às 9 da manhã. Quem está no Facebook, quem está no Clube do Tempo e Dinheiro, quem está principalmente no Facebook, YouTube, enfim, as nossas plataformas estão recebendo informações desde as 9 horas da manhã, quando fizemos a abertura do mercado. Agora é boa tarde, porque agora é o momento que nós vamos focar nos preços da soja e do milho e na análise do Vlamir Brandalize. Mas antes, vamos aos preços com o Sérgio Braga em São Paulo. Boa tarde, Sérgio. Muito boa tarde, João Batista. 1º de outubro, quarta-feira, mudanças na programação. Esse convite fica a todos para que nos acompanhem nas mídias sociais, se inscreva no Clube de Tempo e Dinheiro, que está lá toda a nossa programação e esse compacto aqui falando sobre o mercado como um todo. Vamos começar pelas cotações do mercado internacional, mostrando que a soja segue ali abaixo dos $10 por bushel, 9 dólares, 98 mais 37, uma queda de 0,26%. O milho também recua em Chicago a 4 dólares, 11 mais 37, uma queda de 0,63%. O trigo negociado a 5 dólares mais 2,62, queda de 0,86%. O café negociado com alta em Nova York a 384,20, alta de 2,48% nesse momento. O açúcar a 16,12, recua 2,89%. O algodão 65,29, queda de 0,73%. Petróleo, 61 dólares e 94, queda de 0,69. E o ouro, mais uma alta registrada, já chegou a operar acima dos $3.900, alta histórica para o ouro. E aí a alta nesse momento é de 0,45% a $3.890,60 por onça Troy, equivalente a 32 gramas. Bom, com relação ao mercado do mercado cambial, exatamente, da Vida Luz, R$ 5,33, 0,14 de alta. Índice Bovespa, ações negociadas lá na B3 nesse momento, depois de ter batido a máxima, já chegou o índice Bovespa aos 146 mil pontos, recua nesse momento 0,56%. Dólar em alta, índice Bovespa em queda, mais uma vez confirmando as cotações da soja na Bolsa de Chicago, só o vencimento mais curto, daqui a pouquinho a gente detalha as demais posições, tanto da soja quanto do milho para o Vlamir Brandalize, mas a soja está aí, 9 dólares 98,50, 0,25 de queda. Tem também o café em Londres, aquela tela rapidamente mostrando o que acontece com o café em Londres, alta de 5,98% a 4.442 dólares por tonelada. Bom, com relação ao mercado do café em Nova York, seguindo em linha com Londres, um percentual um pouco menor, mas está aí, 2,30% de alta, 383,35. Já o mercado do boi gordo, só lá na B3, o que a gente observa nas negociações, agora são negociações mistas, todas as posições já estiveram do lado negativo, agora só o vencimento mais curto sobe. Outubro a 305,75, demais posições em queda. Arroba para novembro 316,70, dezembro 322,50, janeiro 324,30. Bom, lá no clube você encontra os comentários do Iberville Neto, da Isabela Camargo, também do Tiago Bernardino, Luiz Gustavo Sussumo e também da Isabela que está sempre conosco também, lá direto do CPEA, Zavati, comentando o mercado do boi gordo. Isabela Camargo, Isabela Zavati, é isso aí. É muita Isabela, Sérgio. É muita Isabela e é muita informação nessa edição do Tempo e Dinheiro, João Batista. Tem muita notícia.
Estamos tentando compactar e ir direto ao assunto. Calma aí, o Vlamir está morrendo de rir aqui conosco, a nossa ansiedade aqui de fazer as coisas chegarem. Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Começando vida nova, João Batista. A gente que está acostumado, né? Eu sou do tempo da linotipo, né? Do telex. Agora, de repente, é tudo muito automático. E a gente está tentando fazer os compactos. Mas deixa eu fazer um aviso para quem está chegando agora pelas nossas TVs, pelos nossos sites, pela mídia social. Temos 7 plataformas. Na verdade, 8 plataformas contando o nosso site, o Tempo Dinheiro Oficial. Pessoal, estamos no ar desde as 9 horas da manhã, lá no YouTube, no Facebook, no nosso site, todo o material desde as 9 horas da manhã, inclusive o Coutinho, né? Inclusive as informações da meteorologia. Essas 2 informações da meteorologia especificamente são exclusivas para quem é assinante do clube. Nós temos que incentivar o pessoal a entrar no clube para que haja uma troca de informações, para que vocês nos ajudem a ficar cada vez mais forte, falar cada vez mais alto, não sair do ar, né? E lá no clube você ser muito bem informado. São 15 grupos, né, para você ter informação exclusiva, ou dos 15, ou especificamente daquilo que te interessa. Nós temos um grupo de pecuária, um grupo de clima, um grupo de café, um grupo de arroz e feijão e um grupo de soja, entre outros. São 15. Você fica com todos ou escolhe aquilo que mais lhe interessar. Por isso é importante que você entre no clube. Cada vez mais nós vamos levar as informações lá para o clube. O moderno hoje é o pay-per-view, ou seja, pagar para assistir, para nos sustentar, porque a mídia não quer nada conosco, principalmente, como eu sempre digo, por causa dessa bandeira aqui, mas a cada obstáculo a gente supera e nós estamos indo em frente. Então, aquilo que vocês costumam nos ver de 12h30 a 1h já está todo no grupo, está todo lá à sua disposição para você ver antes, ver depois, impulsionar e refletir sobre as nossas informações. Agora, objetivamente, vou entregar para o Sérgio Braga para conduzir, junto com o Vlamir Brandalize, as notícias da soja. Vamos chamar a vinheta, certo? Notícias da soja no ar, Sérgio Braga. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Branda, tudo bem? Como é que estão as cotações hoje em queda, abaixo dos $10 por bushel? Lá, o que está acontecendo no mercado? Está perdendo força? É o início da safra em algumas regiões aí. Lógico, os Estados Unidos ainda continuam com aquele embate entre China e compras dos Estados Unidos. Por que o mercado está pressionado? A pergunta direta, reta é essa. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Começando vida nova, né, no programa aí. Vamos lá. Com relação a Chicago, hoje ele começou negativo, de 4, 5 pontos de baixa. As notícias que corriam pela manhã lá, que estaria com 25% da safra colhida até hoje. Então, a colheita andando, condições de clima dentro da normalidade, sem grandes problemas. E que nem você citou, continua sem China lá nos Estados Unidos, né? E eles olhando, um fator importante que eles estão olhando é os embarques brasileiros, que estão acelerados, né? Recorde histórico. Então, estão sentindo que estão perdendo o potencial de venda, principalmente para a China, né? Que segue comprando forte no Brasil, Sérgio. Então, negativo, levemente negativo. Já esteve pior, agora está um pouco menos pior. Já estava com 5 de baixa, agora está com 2, 3 de baixa. Mas é aquele dia, aquele ciclo de colheita da safra americana, pressão de oferta e pouca demanda no mercado americano, trazendo esse cenário aí do mercado levemente baixista, Sérgio. Ele está tentando se sustentar aí, não cair muito, mas ele segue na linha de leve queda. O relatório do USDA de ontem também trouxe alguma pressão adicional, não? Olha, sim, o relatório mostrou aí evolução de colheita, a qualidade das lavouras melhorou um ponto. Tudo isso pesa, né, Sérgio? Então, safra americana vai se definindo. E o que não está se definindo ainda é a questão da China comprar nos Estados Unidos e nem quanto ela pode comprar ou vai comprar. E isso pesa na Bolsa de Chicago porque os operadores, eles normalmente olham para o umbigo americano, depois para os outros. E sem China no mercado americano, o mercado vai acomodando. É bem provável que perca esses $10 se seguir aí no longo prazo sem China, né? Eu acredito que a China e os Estados Unidos, eles devam chegar a algum consenso aí no fim do mês, né? No fim do mês tem aquele encontro
lá Da na Ásia, Malásia. né? Isso. Da Ásia, e lá o Trump vai estar lá, provavelmente ele vai conversar com o presidente chinês, vai ter aquela rodada de negociação e automaticamente alguma coisa deve sair dali, né, Sérgio? É isso que a gente espera. O Lula vai estar de olho, não sabe se olhos nos olhos, mas provavelmente o Lula possa participar ou não. Posso. Olhos nos olhos é outra coisa, né? Deixa eu dar uma informação. Deixa eu dar uma Diga, João, informação. diga. Ah, Me ponha no ar aí, Davi. diga. Eu tenho uma informação aqui que está na Folha, dizendo exatamente da dificuldade. Mas é sempre assim, a narrativa é fantástica. O Branda já antecipou ontem. Dificilmente vai acontecer o encontro do Lula com o Trump lá na Malásia. A Folha está dizendo agora há pouco, já publicou agora há pouco, dizendo que o Trump não escalou ninguém para fazer a armação dessa reunião. Os burocratas estão mais preocupados com a China, como disse o Vlamir Brandalize. Então, assim, notícia de última hora, não tem ninguém alinhavando a reunião do Lula com o Trump lá na Malásia. Esqueçam isso, por enquanto, pelo menos por enquanto. Até esse momento não tem ninguém. Então, né, Brandalize? A preocupação do Trump com o Xi Jinping é resolver seus problemas de sanções, e aí pode ser que a soja volte a ganhar escala lá em Chicago. Certo, Brandão? Exatamente, João. Esse é fator importante, porque é uma reunião na Ásia e a gente tem que colocar os pontos importantes ali, que vai ter. O certo é, o Trump vai conversar com o presidente chinês, vai conversar com o presidente indiano, que também vai estar lá, provavelmente com o representante do governo da Indonésia, que é um país que vai chegar a 300 milhões de habitantes, e também é importante para os americanos, e nós não estamos ainda no foco. O Brasil, nesse momento, ele não está no foco dos americanos, principalmente do governo Trump. Então, a gente tem que ser realista. Para os americanos, o Brasil não é importante, não. Porque muita gente pede, mas a inflação americana está fazendo o consumidor americano ter dificuldade para comprar a carne, o café. O peso que pesa no orçamento, as compras desse mercado para o americano são mínimas, não tem peso. O americano ganha muito dinheiro. Se ele pagar 25, 30 reais um pacote de café e não 15, não muda nada. Ele não muda nada se ele tiver que pagar 120 reais o quilo de carne e não 70, 80. Não vai afetar nada. Mas China, Índia e Indonésia são muito importantes para os americanos em função de que é foco de demanda de produtos americanos e, ao mesmo tempo, os americanos importam muito desses países. Deixa eu só completar, Tem isso. Sérgio. Então, assim, tá na Folha, na coluna da Mônica Bergamo, né, que está sempre, né, foi assessora de imprensa do PT, está sempre bem informada com notícias relacionadas ao Lula. Então, a manchete, que você que é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro já pode acessar, essa informação já está lá no nosso índice, na nossa primeira página. A notícia diz o seguinte: Trump não indica interlocutores para organizar diálogo com Lula. Segundo a Mônica Bergamo, da Folha, o governo brasileiro vê shutdown lá nos Estados Unidos, negociações da guerra de Israel e Hamas como empecilhos para que a reunião seja marcada nos próximos dias. Então não tem interlocutor, não tem organização, e o Trump está mais preocupado com outras coisas. Certo, Branda? Exatamente, João. É isso aí. E certamente existe um grande interesse de acordo fechar aí até o fim do mês para selar esse acordo, fazer a assinatura desse acordo com a China, principalmente, porque com Índia e Indonésia está muito bem alinhavado, já andou bem as conversas, já está mais tranquilo, mas com a China ainda está tudo travado, tudo em aberto, né? Então, provavelmente o foco lá vai ser a China nessa viagem do Trump lá para a Malásia, João. Esse que é o ponto. E o Brasil vai passear, né? A turma do Brasil vai passear, leva 100 e poucas pessoas para passear. Exatamente. Sérgio Braga. Eu ia falar exatamente antes de passar a cotação, mais uma vez, da soja, vencimento por vencimento, inclusive lá no Porto de Paranaguá, essa questão do shutdown, que é a paralisação anunciada pelo governo, um acordo que não saiu, enfim, as atividades, a economia dos Estados Unidos
deu uma parada. Não é a primeira vez que acontece, mas isso está interferindo nos mercados de Nova York, de Chicago. Você tem essa informação ou os mercados vão, de qualquer forma, operando sem observar? Lógico, observam, mas tem interferência direta no mercado de Chicago e de Nova York ou não, Brandão? Acho que travou o Brandalize, né? Travou o Brandalize. É, ficou travadão aí no. Travada a imagem, né? Mas vamos lá, vamos aproveitar então, Davi, vamos aproveitar e colocar aqui as cotações da soja, vencimento por vencimento, enquanto a gente faz ou refaz o contato com o Brandalize para poder responder essa questão da interferência do shutdown, que é essa paralisação das atividades do governo federal lá nos Estados Unidos. Vamos lá, as cotações. Todos os vencimentos estão aí. Janeiro, 10 dólares e 17, março, 10 dólares e 32,50, maio, 10 dólares e 47, o julho a 10 dólares e 58. Recua, cai em todos os vencimentos, tem aí um delay, mas está aí. O janeiro acima dos 10 dólares por bushel. As negociações da P3 Base, Porto de Paranaguá, soja, sacas em dólares, janeiro a 22 dólares e 42, recua 0,31%. As negociações, portanto, em queda para a soja. Enquanto a gente não faz ou refaz o contato, já temos o Brandalize novamente? Não. Se não Então, tivermos, venha para mim. hoje. Vamos lá, então, com o João Batista Olive. João, eu estava falando Sempre com o lembrando, né? Brandalize, deixando essa pergunta, né? Se esse É, shutdown, que essa operação vai interferir ou não na Bolsa ou não, nas pelo bolsas lá. Não está contrário. interferindo. Pelo contrário. Não, assim, ó, vamos explicar o shutdown. O shutdown é a paralisação do governo norte-americano. Ai, meu Deus, né? As manchetes do mundo todo. Esqueçam isso. O Trump quer fazer menos governo, né, e mais democracia, mais dinheiro na mão do povo, né, como deveríamos estar fazendo aqui. Então, ele propôs um orçamento restritivo, diminuição dos gastos. Os democratas, que é o PT de lá, que é a esquerda de lá, claro que não querem isso. E aí o processo não andou, o projeto não andou. Então, assim, por mais que os republicanos tenham maioria no Senado e na Câmara dos Deputados, é preciso mais do que a maioria simples para mudar um projeto de tamanho e envergadura. Ok. Então, isso o Trump não conseguiu até agora. Só que com isso, né, houve o shutdown, os salários não serão pagos, serão atrasados, que é exatamente isso que o Trump quer. Então, ele quer diminuir os gastos. Então, assim, os republicanos estão nadando de braçada, achando ótimo esse shutdown. Claro que em dado momento vai ter uma solução, porque não é indefinido, mas o Trump está mostrando duas coisas. Primeiro, para a população do mundo, que a intenção dele é mais capitalismo e menos gastos, menos despesas, menos sustentação de quem não quer trabalhar, como acontece, infelizmente, aqui no Brasil, né? E a segunda coisa é que ele vai diminuir os gastos, as despesas lá. Está mostrando isso para o mundo e a vida vai seguir e nós vamos ficar só discutindo as manchetes dessa mídia esquerdista. Vamos em frente, vamos ao milho, Sérgio Braga. Não, vamos primeiro finalizar com o Brandalize. Brandalize, passando a régua, preços e, lógico, prêmios do mercado de soja antes do milho, por favor. Vamos lá, Sérgio. Aqui nós temos dois sistemas de internet e não apagou os dois ao mesmo tempo, cara? Vamos lá, estamos usando o terceiro, né? Tem um terceiro reserva. Vamos lá, com relação ao fechamento de soja aí. A notícia boa, Sérgio, é que a CSEX mostrou aí que ainda falta 2 dias úteis para completar o mês de setembro. Vai divulgar na segunda-feira os dados. Mas a soja já faturou 18,9 bilhões de reais em divisas. E os negócios seguem lentos. Hoje está R$1 abaixo de ontem. Mercado mais frágil, cavalinho encilhado fugindo, Sérgio. Cavalinho tá escapando aí porque poucas notícias. Prêmio segue forte, que a gente já mandou lá pro clube, mas ele tá acalmou o mercado. Tem negócios, mas o volume de negócios tá lento hoje nesse meio de semana, Sérgio. Bom, tá certo. Tá aí o prêmios, portanto, atualizados. Vai lá, exclusivo. Colocando na tela mais uma vez. Davi, é o 199813. Repita para a gente, Davi, prêmios do clube do TID, 1998132915, prêmios atualizados para que você possa acompanhar todas essas informações pontualmente atualizadas pelo Brandalize e também, lógico, a equipe toda do Tempo e Dinheiro. Vamos ao milho, vamos às cotações do milho no mercado internacional. Davi da Luz colocando as cotações de Chicago nesse momento. Dezembro, milho a 4 dólares 11,25, 4,25 de queda. Março, 4 dólares 27,50, 4,5 de queda. O maio, 4 dólares 37,50.
4,25 de queda e o julho 4,45. Lá na B3, vamos dar uma olhadinha. Sacas em reais, mistas negociações. Novembro sobe R$ 65,33, 0,08 de alta, enquanto janeiro e março caem. Janeiro a R$ 68,21, março R$ 71,10 e o maio R$ 70. E esse mercado do milho, Brandalize? Olha, Sérgio, hoje o mercado do milho está sustentando, vamos dizer assim, aí na B3, com leve queda no janeiro e março, mas ele está sustentando, porque dólar está em leve alta, né? Você mostrou ali, estava leve alta dólar, então está dando sustentabilidade nas cotações da B3. Demanda interna é boa, da mão para a boca, a exportação segue embarcando em ritmo acelerado, então a B3 seguindo essa lógica de dólares e comprador no Porto. O comprador no Porto está mantendo aí R$ 65, R$ 66 reais. E com isso está dando um suporte aí na B3. Veja que o maio ele quase perdeu 70, mas ele pode ainda trabalhar um pouco abaixo ali no maio 26, porque o mercado ainda está com demanda interna da mão para a boca. Não temos aquela demanda de corrida de demanda. E esse mês de outubro ainda vai ter muito embarque de soja. E com isso o milho não tem aquele fôlego para embarcar aí 10, 12 milhões de toneladas para dar fôlego no mercado doméstico. Mas ele vai tentar sustentabilidade, se sustentar um pouco agora nesses próximos pregões aí da B3, porque demanda existe, né? A demanda interna é muito forte, a demanda do etanol é forte. E um dos fatores que também segura um pouquinho a pressão na B3 é que o plantio da safra de verão vai bem, choveu bem aí no sul de ontem, hoje pela manhã. As regiões que têm milho no sul do Brasil estão indo bem, então é sinal de que a safra de verão, a primeira safra do milho, está arrancando em boas condições, Sérgio. Isso pesa, né? Pesa também, porque em anos que o mercado financeiro, juros estão 15% da Selic, em que o formador de estoque vai gastar 20% ao ano, ou mais de 2% ao mês, para carregar estoque, então isso pesa, e com safra vindo aí pela frente numa condição boa, também é um fato de calmaria do lado comprador, Sérgio. Certo. Finalizando, passando a régua, o mercado está acompanhando essa a evolução da safra aqui no Brasil. As compras estão sendo demandadas, inclusive a infraestrutura voltada para o embarque de milho. Uma semana, um início de mês que pelo menos não deve reservar grandes emoções para o mercado do milho também. É isso, né, Brandão? Mais calmaria, né? O mercado também está de olho lá em Chicago, né? Hoje com queda de 1% nas posições de Chicago, mais atrelada à condição da safra americana, e os comentários do dia são de que teriam uns 23% da safra colhida, a colheita andando do milho americano, e um dos fatores que está pesando aí lá em Chicago para o milho é que o petróleo também está em baixa, né? Daí o petróleo em baixa ele acaba trazendo uma reação negativa no etanol, né? Os Estados Unidos ele produz muito etanol e automaticamente ele acaba limitando, né? Essa pressão é dois fatores negativos, né? Colheita andando da safra de milho, uma safra boa, e o petróleo em queda pressionando o etanol para baixo e automaticamente traz essa queda de 1%, mas é típico da época também, Sérgio. É época do mercado ver colheita, ver oferta e ele recuar, né? Então isso pesa também. E um pouco também pesa a questão desse shutdown aí que você comentou, que é em relação a dados, né? Que talvez nesses próximos dados o USDA não divulgue os relatórios de embarque, de exportação, porque quando tem uma parada do governo, órgãos que não são essenciais, eles param, o USDA para, e automaticamente a gente não tem os relatórios que fazem os analistas operarem em Chicago, né? Com dados do USDA é uma coisa, sem dados do USDA o pessoal fica mais conservador e acaba liquidando. É mais ou menos o que está acontecendo hoje lá. Brandalize. Brandalize. Deixa eu só lembrar aqui, Sérgio, Sérgio, em cima do milho, o Neymar Fensky, lá do oeste de Santa Catarina, está fazendo uma colocação, está reclamando, na verdade, né? Com o tempo, que ao contrário do restante do Brasil, enquanto o tempo está seco, mais seco, esse calor que você está vendo aí, né? Mas o pessoal continua plantando lá em cima, lá em Santa Catarina ele não consegue plantar o milho por causa das chuvas e o tempo está nublado, não está ideal para o plantio, o solo está frio. Como é que você vê isso, Brandalize? Tem algumas regiões do sul aí, pegando Santa Catarina, até aquela região de Vacaria ali,
em função dessas chuvas que tem dado, tempo mais nublado, a temperatura está baixa, né? Daí temperaturas de 8 a 12, 15 graus aí, dificulta a germinação, dificulta o plantio, né? Solo encharcado, não é bom plantar também, né, João? Tem pontos que estão nessa situação. Mas também tem que apontar que uma grande parte do milho já plantado, que está em crescimento, germinação e crescimento, ele está vindo. Está vindo em condições boas. Então tem esses dois pontos de vista. Quem não conseguiu plantar vai atrasando, né? Vai entrando no mês de outubro. E isso não é nada bom para as lavouras, né? Porque vai colocar esse milho na fase de florescimento ali no período mais quente do ano, ali na virada do ano, né? Então tem que torcer que o clima dê uma acalmada. Já aqui no sul, pegando do meio do Paraná para baixo, não precisa mais esse volume de chuvas. Poderia ficar alguns dias sem chuvas para dar condição do pessoal fechar o plantio e deixar a safra evoluir, né, João? É questão do clima, sim. Ele está certo e esse é um problema nesse momento aí. Tá. Bom, Colocando João, tudo na panela, viu, Serginho? Só para encerrar, vou deixar É. o Vlamir passar uma recomendação aos produtores para essa quarta-feira, 1º de outubro de 2025. Os preços lá na frente da soja para julho estão 10,5, a gente esperava que fosse 11,5, mas eles chegarão, imagino. Então eu quero ouvir a sua recomendação aos produtores, Brandalize. Olha, João, quem deixou de negociar nas semanas anteriores, agora não é o momento, né? Porque o momento agora é do mercado levemente pressionado para baixo, né? Então ele tem fôlego para cair mais, é período de colheita americana. E o produtor brasileiro ele tem que esperar que mais cedo ou mais tarde venha o acordo China e Estados Unidos que vai alavancar as cotações de Chicago. Quando sair o acordo, volta a pressionar. E naquele momento que saiu o acordo, naquela semana do acordo, que o mercado confirmar e a China vier para compras, o mercado sobe. Aí que o produtor tem que aproveitar e voltar a negociar para não deixar para negociar no ano que vem, porque nós vamos ter uma grande safra novamente, né? E daí chegar na colheita e precisar vender, talvez não seja o melhor momento. Então essa é a recomendação que a gente tem martelado muito para o produtor se posicionar a hora que vier novas oportunidades, né? Não é um momento, é uma semana frágil de negócios. Alguns estão vendendo, mas os volumes não são grandes. Mas é uma semana de calmaria. Quem não está precisando vender agora e já plantou, já está com a safra andando, pode até ir pescar, mas agora é momento de plantio e tem que acompanhar bem essa fase aí, que é uma fase importante da safra, né? A arrancada inicial é muito importante. Pois é, só para completar, viu, Sérgio? Falamos pela manhã, eu e o Sérgio, com o Robson Polotto da G-Trade, o estrategista de mercado da G-Trade, e ele disse, no caso do produtor é isso que o Vlamir está dizendo, né? Não é para pescar, é para terminar o plantio, né? Mas também não é para fazer nenhuma operação de hedge na bolsa, não tem, o preço está lá embaixo. Ao contrário, porém, contudo, todavia, a posição do comprador, o produtor é um vendedor. O comprador que opera no mercado, precisa da soja para fazer ração, por exemplo, está ótimo momento para entrar na bolsa, porque os preços estão lá embaixo e os prêmios, claro, também estão lá embaixo. Então, vai aproveitar a subida? É agora, é a hora da onça beber água, Vlamir Brandalize. Exatamente, João. Se a gente estiver falando para o pessoal da indústria etanol, indústria ração, é a hora de comprar, lógico. O mercado está barato, né? Depois o mercado vira a favor do produtor para frente, né, João? Brandalize, muito obrigado por hoje. Amanhã, de novo, 13 horas, nessa nova programação. Sempre lembrando a todos, né, Sérgio, que estão nos assistindo aqui, estamos desde as 9 horas da manhã passando informação, subindo informação, tudo aquilo que a gente estava espremendo na grade do meio-dia e meia a 1 hora, nós estamos com mais tempo, com mais atualidade, passando para os produtores, principalmente no nosso Clube do Tempo e Dinheiro, onde você sabe antes. Então, entre no clube, assine, o telefone está aí para você mandar a sua mensagem para a dona Leia. Quero experimentar 7 dias grátis. 199-9813-2915. 199-9813-2915. Então, assim, olha, temos 3 boletins. Abertura do mercado às 9 da manhã, esse agora às 13 horas, e às 4 da tarde o Sérgio volta fechando o mercado. Lembrando que hoje, daqui a pouco, 15 horas, eu tenho uma entrevista especial com o amigo do Brandalize, o doutor Inseto, o Glauber Stummer, um especialista em insetos que tem uma informação importante para o pessoal do feijão, tem um problema, pragas novas no feijão, Brandalize. E vamos em frente, isso aí. 15 horas. 15 horas isso aí, João com o Batista. doutor Inseto. Até amanhã. Esse cara Vamos é em bom. frente. Até amanhã. Sérgio Braga.
Fugindo um pouquinho do roteiro, daqui a pouquinho a gente faz a consideração final, João, porque o Davi da Luz está chamando a atenção que a gente tem um compromisso para um breve intervalo, rapidamente colocar menção daqueles que ainda e continuam firmes nos apoiando. Davi da Luz, eu volto na sequência ainda com o João Batista Olive, fazendo convite ainda para aqueles que estão se adaptando a essa nova mudança, essa nossa fase do tempo e dinheiro. Falar, Vamos lá, Davi e da vai Luz. falar dos preços do HF também. Em frente. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Gostaria aqui de deixar um convite a vocês, produtores e técnicos e profissionais da área técnica aí do setor sucroalcooleiro do Brasil, aonde nós temos oferecendo aí ao produtor um protocolo para longevidade e alta produtividade. Gostaria de apresentar para vocês o nosso portfólio, aonde nós começamos no plantio ou no corte soqueira, aonde nós colocamos o Lotus Premium, agregado com NPK, com outros produtos à base de cálcio e magnésio. Foliar, nós temos o produto Impulse e mais o Gramínea, onde a gente traz ele a campo, solubilizamos esses produtos a campo e aplicamos via parte aérea da planta quando a planta estiver com 50 centímetros e depois a segunda aplicação quando essa planta chegar por volta de 1 metro, 1,20 metro, onde a gente complementa esse tratamento que é o tratamento completo da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. De volta com essa nova programação do Tempo e Dinheiro. A partir desse dia 1º de outubro, você sabe que nós teremos essa edição compactada a partir das 13 horas pelo horário de Brasília e finalizando informações do mercado do café e também do boi gordo. Todas as outras informações, previsão do tempo, Ronaldo Coutinho e as 15 editorias separadas ali, você encontra no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Vá lá, faça parte do clube do T&D. Davi da Luz, está aí, ó, o João Batista Olive, como sempre, convidando, 19-998132915. Não perca as informações que lá estão à sua disposição. Hoje é Dia Internacional do Café e, portanto, vamos acompanhar, não só em homenagem àqueles que produzem esse petróleo, esse ouro verde, na verdade, o ouro verde, essa riqueza. Nós temos aí as negociações, essa homenagem aos consumidores, aos produtores e ao mercado do café, essa importante commodity, esse importante alimento, bebida consumido e apreciado no mundo todo. O café sobe hoje a $4.409 por tonelada, negociações encerradas em Londres. Com relação a Nova York, vamos dar uma olhadinha aí. As negociações, todas as posições, 383,50, 2,31 de alta. Demais posições também para o café em Nova York, aí, 2,41 de alta, dezembro, 383,90, março, 367,95, maio, 356,95, julho, 345,95, 2,84% de alta para o café. B3, sacas em dólares, Davi, 2,76% de alta, março,
março vale $454,40. Bom, nós temos as notícias também dos hortifrutis, que tem oferecimento da LS Tractor, apuração feita pelo CPEA e o apoio da LS Tractor. Hortifrutis no ar, o Davi da Luz. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Negociações com leite média Brasil, já captado em agosto, pago agora em setembro, em outubro, na verdade, né? Agosto, outubro, 45 dias praticamente depois de captado. A média Brasil ficou em R$ 2,53 mais 69 em queda. Ovo branco, R$ 136,54 a caixa de 30 dúzias em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo. Batata Asterix especial no atacado de Belo Horizonte, saco de 25 quilos a R$ 40. Tomate italiano 3A no atacado a R$ 76,67 em Campinas. Manga Palmer, o quilo em Livramento de Nossa Senhora, ao produtor R$ 2,66 o quilo. Lembrando, mais uma vez, que a apuração dos hortifrutis é feita pelo CPEA e tem o apoio da LS Tractor. Agora, para finalizar, Davi da Luz, as cotações do mercado do boi gordo. Vamos às cotações, direto às negociações lá na B3 com o mercado do boi gordo. Vamos lá, Davi. O mercado segue pressionado. As negociações, pelo menos esse 1º de outubro, dão um fôlego, um ânimo inicial, que nesse momento, negociações com uma ligeira alta, outubro, 306,35, 0,28% de alta, novembro, 317, dezembro, 323 mais 5, janeiro, 324,70. Bom, lembrando mais uma vez que todas as cotações, mercado físico, comentários dos analistas estão disponíveis e já estão lá nas páginas oficiais do Tempo e Dinheiro, especialmente em primeiro para aquele assinante do Clube do TD. Nós vamos encerrar essa edição nessa nova formatação do Tempo e Dinheiro. Você já sabe, a partir das 13h30 ao vivo, 13 horas até as 13h30, um pouquinho mais ao vivo, e todas as notícias, entrevistas, você encontra nas mídias oficiais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe e faça parte do Clube do Tempo e Dinheiro. A todos um ótimo início de outubro. Bom trabalho, bons negócios, renda é o mais importante, bons negócios e até amanhã. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso nosso convite ao senhor e à senhora. Entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.